Meu nome é Maria. Onde vivo ou trabalho, eu prefiro não revelar. Não importa. O que importa realmente é o que eu vou contar a vocês. Como eu disse ao Sr. Chico, eu adoro ouvir histórias e por essa razão resolvi contar uma experiência inesquecível da minha vida como enfermeira. Um fato real que eu tive a oportunidade e a felicidade de viver. Um fato que marcou a minha carreira e a minha vida de uma maneira especial e para sempre. Essa é a minha história. Meu amiguinho Ronnie. Durante os meus poucos anos como enfermeira, eu já tive a graça de conhecer e cuidar de pessoas de todas as classes sociais, de todas as idades e caráter. Já cuidei de pessoas que, apesar de viverem seus últimos momentos de vida, puderam transmitir uma paz celestial que somente os bons corações são capazes. Uma dessas pessoas foi um garoto de 6 anos, o meu amiguinho Ronnie, a quem tive a oportunidade de cuidar, ajudar e fazer parte dos seus últimos 6 meses de vida. Ronnie sofria de leucemia desde seus 3 aninhos. E apesar do tratamento intensivo que recebeu durante os últimos 3 anos, a enfermidade avançou de tal maneira que já não havia a menor possibilidade de cura. Já não restava mais nada a fazer, além de dar um pouco de conforto em seus últimos momentos. Meu primeiro encontro com Ronnie foi algo que nunca esqueci. Eu cheguei ao seu lado e fiquei a ler o histórico e instruções da prancheta pendurada aos pés da sua cama. Ele parecia dormir. Depois que eu deixei a prancheta e fiquei a lhe olhar, ele abriu os olhos, olhou para mim e disse com uma vozinha suave e cansada: "Fica triste não. Já sei que meus dias não são muitos. Eu vou fazer o possível para que o teu trabalho não seja tão dramático ou insuportável." Continuou Ronnie. Parado à sua frente, eu não podia acreditar que aquela criança fosse capaz de compreender a sua situação tão delicada e, ainda por cima, possuir tamanha generosidade. E antes de eu dizer alguma coisa, ele perguntou: "Você tem cachorro?" "Não, Ronnie. Ainda não tive a oportunidade de ter um." Respondi com os olhos já começando a encher de lágrimas. "Você devia adotar um. Sabe, um daqueles pobrezinhos abandonados pelos donos?" "Que raça você gostaria de ter?" perguntei. "A raça não importa. Eu só queria ter um amigo. Posso te contar um segredo? Às vezes, quando a dor que sinto está muito forte, eu imagino meu cachorrinho bem aqui no meu peito, me lambendo e me acalmando. Meu cachorrinho imaginário." "E qual é o nome do teu cachorrinho imaginário?" perguntei. "Dudu", disse ele. Eu já não conseguia nem ver o garoto com as lágrimas que escorriam. "Qual é o teu nome?" perguntou Ronnie. "Maria", respondi. E ali encerrou a nossa conversa. Ele fechou os olhos e dormiu. Eu passei a noite toda pensando naquele garoto. E a cada 30 minutos eu voltava para vê-lo dormindo. Dias passaram. 2 meses passaram e Ronnie continuava piorando. E sempre que podia, falava com carinho do cachorrinho Dudu. Toda vez que eu chegava ao trabalho, a primeira visita era para ele, que depois de perguntar sobre o meu dia, agradecia. E antes de fechar os olhos para dormir, perguntava se eu já havia adotado um cachorrinho. E o tempo foi passando e Ronnie piorando. Os médicos já não podiam fazer nada. 6 meses depois, eu resolvi atender o pedido de Ronnie e adotei um pequeno cachorrinho que de imediato coloquei o nome de Dudu. No dia seguinte, contei a novidade para Ronnie, que com um sorriso que jamais havia visto sorrir, murmurou: "Eu queria tanto ver o Dudu." Naquela mesma noite, eu comentei com as minhas colegas que na noite seguinte
eu iria trazer o meu cachorro para mostrar a Ronnie. Você tá louca. Se o doutor descobre, você será despedida. Sem importar se seria despedido ou não, na noite seguinte peguei o meu Dudu e levei para o hospital. Por volta das 2 da manhã, quando todos os médicos já haviam saído, fui ver se Ronnie estava acordado. Ele disse que sim, que sentia muitas dores e não conseguia dormir. Pois espera aí, que tenho uma surpresa para você. E saí correndo para o quarto onde havia deixado o Dudu. Poucos minutos depois, retornei com o Dudu em meus braços. O sorriso, a alegria de Ronnie ao ver o cachorrinho foi algo que jamais esqueci ou esquecerei. Ronnie estendeu os braços e eu coloquei o Dudu em seu peito. A reação do cachorrinho e a de Ronnie foi emocionante. Enquanto as lágrimas escorriam no meu rosto, Ronnie abraçava Dudu, que eu lambia, chacoalhando e abanando o rabinho, como se fossem velhos amigos. Depois de alguns minutos, sorrindo e abraçando o cachorrinho, Ronnie olhou para mim e murmurou: "Esse é o Dudu, com quem tanto sonhei. Obrigado. Por favor, cuida bem dele." Após alguns minutos de mais abraços e lambidas, eu levei o Dudu de volta para o quarto. Durante toda aquela noite, Ronnie agradeceu e pediu para que eu cuidasse bem do seu Dudu. No dia seguinte, ao chegar no hospital, fiquei sabendo com muitíssima tristeza que Ronnie havia falecido. Peguei a chave da geladeira e desci para dar um último adeus ao meu amiguinho. Abri a porta e entrei. Ele estava dentro de uma bolsa sobre uma mesa no centro da sala. Aproximei, abri a bolsa, lhe dei um beijo na testa e orei. Depois da oração, lhe fiz um outro carinho e disse o meu adeus. E ao virar para sair, deparei com o vulto de Ronnie ao lado da porta olhando para mim, com o mesmo jeitinho humilde de sempre. Meu coração quase parou de tanta emoção. Por mais ou menos 1 minuto, eu senti um aperto ao redor do meu corpo, como se ele me abraçasse. Então logo o aperto afrouxou, Ronnie sorriu e pouco a pouco foi desaparecendo. Eu agradeci a Deus e saí. Hoje, Dudu é uma constante lembrança do meu amiguinho. Hoje, Dudu é o cachorrinho mais bem cuidado, mais bem tratado e mais amado que vocês possam imaginar. Te cuida e muito obrigado.